Olá! Sejam bem-vindos, esse é o canal Bíblia em Áudio. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhem para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. E vamos ao vídeo. Deus abençoe. Josué 10. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o Israel ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: Rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham. Persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: Abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: Venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué: Não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos.
É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna, colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo o Israel com ele avançou de Libna para Laquis, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Libna. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo o Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laquis. Então Josué e todo o Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo o Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e o seu rei o que tinham feito com Libna e seu rei e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cádiz-Barneia até Gaza e toda a região de Gósen e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo o Israel ao acampamento em Gilgal. Josué 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aksaf e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote-dor a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram, e o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram, sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros.
Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra. A Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos heveus que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebrom, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Josué 12. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado, até Bet-Gesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos Refaíms que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas, a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglom, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque,
o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim, de Gilgal, e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Josué 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba, até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região do monte Hermon e toda a Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibom, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete-Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era à margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. À tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã.
A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair, em Bazã, 60 cidades. Metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Josué 14. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra. Receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Josué 15. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zim, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zim e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir,
e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de En-Semes, indo até En-Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir, prosseguia pela encosta norte do monte Jearim, isto é, Quesalom. Em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat-Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat-Sefer. E Calebe disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu as terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Azor Adata, Quiriote Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eltolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimom. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saarim, Aditaim e Gederá ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adasa, Migdalgade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglom, Cabom, Laamais, Kitlis, Gederote, Bet-Dagom, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados. De Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod, com os seus povoados. Asdod, com suas vilas e seus povoados. E Gaza, com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa. Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Exam, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebrom, e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados.
Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Eram 10 cidades com seus povoados. Alul, Bet-zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibsã, Cidade do Sal e En-Gedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Josué 16. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote-Adar, a leste, até Bet-Horon Alta e prosseguia até o mar. De Micmetá ao norte fazia uma curva para o leste até Taanat-Siló e, passando por ela, ia até Janoa, a leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapua, a fronteira seguia rumo oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com os seus povoados, separadas para os Efraimitas na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Josué 17. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto as descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapua. As terras de Tapua eram de Manassés, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro, havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer ao norte e Issacar a leste. Em Issacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanaque e Megido, com os seus respectivos povoados.
A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Josué 18. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Horon, no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat-Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha que fica defronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Hinom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até Enrogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para En-Semes, continuava até Gelilote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para a Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul.
Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com os seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Josué 19. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Mercabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com os seus povoados: Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com os seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, no Neguebe. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo a Joquneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor, prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gat-Efer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftael. Aí também estava Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém. Eram 12 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enadá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Elcate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libnate. De lá virava para o leste, em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Iftael e ia para o norte, para Bet-Enmeque e Neiel, passando por Cabul à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná até Sidom, a grande. Depois, a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Axibe, Umá, Afeque e Reob. Eram 22 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e do carvalho de Zaanim, passava por Adami-Neguebe e Jabneel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnote-Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste.
As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Iron, Migdael, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lezém, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezém e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Josué 20. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Josué 21. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã.
Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Quiriate-Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos descendentes do sacerdote Arão, deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com os seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Kibzaim e Bet-Oron, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beesterá, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Issacar Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer Misal, Abdon, Elcate e Reobe, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naftali Quedes na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Ramote-Dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, Joqueneão, Cartá, Dimna e Naalau, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, Esbom e Jazar, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Josué 22. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou.
Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. À metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, às tribos de Ruben e Gade e à metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés, disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel, e ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos:
Vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade e os chefes dos clãs dos israelitas ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim, vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué 23. Passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicotes em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu.